Good afternoon. Good afternoon. My name is Rod Chaudhary. I'm with the Office of International Programs here at Auburn University. And thank you all for coming in this very rainy weather. Hopefully we will not have a tornado. There is a tornado watch, so we have to be careful. And it gives me great pleasure to welcome Celia Sacramento. Welcome to Auburn on behalf of the Office of International Programs. And thank you for Professor Geraldo for bringing her here today. And I'm going to hand it over to my good friend Hugo to make the formal introduction. Thank you so much, Dr. Chaudhary. Doctor, if you allow me, I will speak in Portuguese, okay? Okay, We have co-workers here. Pessoal, boa tarde. Eu conheço alguns, não conheço a maioria, quer dizer, todos eu conheço por e-mail, né? Então, me desculpem se eu não consigo correlacionar nomes a pessoas, mas eu sou Hugo Santos e estou à frente do Brasil Center desde janeiro desse ano, e essa é oficialmente, professora, a nossa primeira palestra do calendário anual de palestras. Então, aqui, como se trata de um ambiente acadêmico, nós não temos nacionalidades, nós temos várias nações, mas uma só nacionalidade, que é a nacionalidade acadêmica, e nesse pequeno território brasileiro nós não temos naturalidade, né? Nós temos pernambucanos de Recife, nós temos cariocas do Rio de Janeiro, nós temos mineiros de... Então temos todo o Brasil aqui, nós temos brasileiros. Portanto, permita-me agradecer no momento que a senhora está aqui. Soteropolitanos da Bahia. Danúbia, Lisboa, de Cássia, da Bahia. Ela me disse hoje que se chama de Cássia. Eu não vou chamar mais de Lisboa, né? É de Cássia. Então, pessoal, eu vou ler rapidamente a biografia da professora, doutora, vice-prefeita Célia Sacramento. Ok? De pais baianos, nasceu em São Paulo no dia 3 de julho do ano de 1967. Reside em Salvador desde os 6 anos de idade. Morou nos bairros do Parque São Cristóvão e Praia Grande, que ficam no subúrbio ferroviário. Estudante de escola pública, aos 15 anos já era militante do movimento social. Atuava com sua mãe e vizinhos na Associação de Moradores do Bairro. Graduada em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Caiú e em Direito pela FACET, mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, mestrado em 2001 e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2005. É especialista em auditoria, perícia e consultoria tributária pela Fundação Visconde de Caiú e especialista em Direito Eleitoral pela Fundação César Montes. Professora adjunta da Universidade do Estado, da Universidade Federal de Feira de Santana e da Universidade Federal da Bahia. Conselheira e superintendente do CRC da Bahia e hoje a primeira vice-prefeita negra eleita para a cidade de Salvador. Senhoras e senhores, é um prazer anunciar a prefeita Célia Oliveira de Jesus Sacramento. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Agradeço ao professor Geraldo pela oportunidade e principalmente ao professor Hugo por estar desenvolvendo esse trabalho tão importante numa universidade americana. Agradeço também ao nosso diretor, o professor Jade, por estar implementando políticas que proporcionam esses momentos de intercâmbios e troca. Eu vou falar sobre as perspectivas do Brasil no cenário atual e também quais as perspectivas do futuro. Então, a realidade do Brasil neste momento, eu preciso que alguém passe... eu mesmo passo? Não, posso passar. Pode? Ok. Então, todo mundo aqui, sendo brasileiros, já conhecem bem que o nosso país é um país muito grande, né? Mas eu sou de Salvador. E se queremos crescimento e desenvolvimento para o Brasil,
precisamos muito de tecnologia, de cultura e de investimentos, porque o Brasil é um país muito rico. No entanto, pode passar, professor. Salvador, a cidade de Salvador, é uma cidade de contingente marítimo. Então, onde a vocação natural de Salvador é para a área de serviços. Essas cidades que estão muito próximas, elas terminam sendo as áreas da região de polo petroquímico e desenvolvimento econômico da cidade. Por favor. E aí, o que nós vamos perceber? Vejam que Salvador, aqui embaixo é Rio de Janeiro. Subindo um pouco, temos Aracaju, Maceió e Recife. Então, ela é uma cidade que está estrategicamente iniciando todo o Nordeste. Há quem diga, eu concordo, que é uma das principais cidades de todo o Nordeste brasileiro. Por favor. E o que nós vamos perceber? Que Salvador é uma cidade que, geograficamente sendo importante para o Brasil, ela tem todo um desenvolvimento econômico que tem impactos desde a questão de serviços e principalmente a questão de turismo. Dessa forma, há uma necessidade muito grande que a população conheça um pouco das línguas com ênfase no inglês, por conta do turismo. A situação atual do Brasil é péssima. O Brasil está com uma onda de corrupção muito grande, as taxas de juros estão altíssimas, o nível de desemprego também está muito grande. Então, de um lado preocupa, qualquer um fica desesperado. Eu, particularmente, na condição de professor e vice-prefeito, eu vejo diferente. É como se fosse assim, chegamos ao fundo do poço para um crescimento e desenvolvimento. Acho que nenhum país vai crescer tanto como o Brasil. As perspectivas do Brasil são as melhores possíveis. Por quê? Porque nós somos um país muito rico. Apesar de tudo que fazem no Brasil, nós sempre é como se fôssemos fênix. Renascemos das cinzas. E os jovens que estão exercendo, principalmente, trabalhos na área da justiça do Brasil, têm mostrado que a instituição justiça funciona. Pela primeira vez, estamos vendo grandes empresários presos. Isso nunca aconteceu. Então, no Brasil, nós tínhamos um grande problema. A certeza da impunidade. Era a certeza que fazer as coisas erradas ia prevalecer, que fazia com que as pessoas continuassem fazendo. Por isso o crescimento da corrupção. Só que os jovens promotores e advogados estão mostrando que é diferente. Começou com Joaquim Barbosa, quando fez todo o trabalho de análise do mensalão. E logo depois os outros jovens promotores começaram a desenvolver trabalhos fantásticos, prendendo empresários. Então as pessoas agora começaram a pensar, poxa, não dá para continuar dessa forma. E aí o que nós vamos perceber? No caso de Salvador, é uma população de quase 3 milhões de habitantes. E eu e o prefeito, quando assumimos a cidade, encontramos a cidade acabada, a cidade destruída em janeiro de 2013. Começamos a trabalhar com muita dedicação, sábado, domingo e feriado, nas ruas, conversando com a população. O prefeito implementou uma política iniciando com a construção de um planejamento estratégico, construindo toda uma estrutura séria, com transparência. Por quê? Eu venho de uma base muito pobre, conforme vocês viram a leitura do currículo. E tudo que eu consegui na vida foi em função da educação. Educação pública. Só que eu fiz curso técnico. Quem faz curso técnico não entra na universidade. Porque para entrar na universidade, você precisa de química, física, biologia lá no Brasil. Então eu fiz curso técnico, só que minha família entendeu que eu precisava fazer. Eu e meus irmãos precisávamos ir para a universidade, que eles nem sabiam o que era universidade. E quando eu fiz o meu primeiro vestibular, minha nota foi 4,6. Era assustador. Claro que eu nunca ia entrar, a média era 7.
Eu fiz o segundo vestibular, minha nota aumentou para 6,7. Então, eu insisti mais um pouco, e no terceiro vestibular, com a nota 8,3, eu não entrei na Universidade Federal da Bahia. Então, aí, o que aconteceu? Por que eu não entrei? Em geral, nós, principalmente eu que sou afrodescendente, a gente entra em depressão. Porque como é que você estuda há 3 anos e não consegue passar? A média é 7, 8,3, você não entra. Claro que é uma depressão de pobre, né? 2 dias e tal. Rico pode ficar com a depressão de 1 ano, mas pobre não tem esse tempo, a gente tem que pagar as contas. Então, eu continuei estudando mais 1 ano, a família ajuda, a família diz que você pode, que é possível. E com mais 1 ano estudando, eu entrei na Universidade Federal da Bahia. Então, não é fácil. E por que eu não entrei? Porque eu estava concorrendo com alunos que tinham as melhores escolas, as melhores alimentações. Então, é cruel a concorrência entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro pode estar estudando no exterior. Os que têm bolsa são exceção. Mas a maioria das pessoas que são ricas tem oportunidades. Quem é pobre não tem oportunidade. Se todo mundo tivesse a mesma educação, seria maravilhoso, não precisava mais nada. Só que não tem, as pessoas não têm educação igual. Quando rompe a barreira das dificuldades, aí você tem um outro grande problema. Qual é o outro grande problema? O racismo. O Brasil é um país racista. Então você pode estar preparado, qualificado, como eu estive, e de repente você chega para prestar o serviço numa empresa e o pessoal não lhe contrata. E você não sabe. Eu precisei que um amigo branco me dissesse: Célia, não adianta você querer fazer seleção para estudar ou para trabalhar nas grandes empresas de auditoria. Eu fiz contabilidade. Eu passei na Universidade Federal da Bahia, mas eu não estudei lá. Eu estudei 1 semestre, 3 semestres. De manhã aula num lugar, de tarde aula em outro lugar. Era impossível estudar lá. Eu tive que ir para outra universidade e trabalhar. Você se prepara e a empresa olha o currículo. Ótimo. Quando olha a foto, não contrata. E o que fazer? Com 26 anos eu passei no concurso. Aí mudei, comecei a trabalhar, montei uma empresa de auditoria. Com um currículo, todo mundo me contratava. Quando eu chegava para prestar o serviço, o pessoal, poxa, ela vai ser auditora? Só ficavam 1 semana. Davam um jeito de dizer, ó, vamos fazer o serviço depois. É difícil isso. São coisas que nós precisamos rediscutir no Brasil. Políticas que promovam a igualdade. Nem todo mundo quer fazer universidade. Nem todo mundo quer fazer mestrado e doutorado. Nem todo mundo quer fazer como vocês, cada um aqui, que sabe o sacrifício de sair do seu país, largar sua família para vir se qualificar. Mas essas pessoas que fazem esses esforços precisam ter oportunidade. Então, nós precisamos mostrar para toda a população o que tem de oportunidade. E cada um escolhe. Eu tenho 12 irmãos. Tem um que disse, não, eu quero ser empreendedor, eu vou trabalhar com o meu próprio negócio. Negócio de ficar estudando. Tem outro que disse, não, eu só vou dar aula até o ensino médio. Eu resolvi fazer doutorado, uma outra irmã também. Cada um precisa ter suas escolhas. O caos que o Brasil está passando neste momento tem toda a base da corrupção. A corrupção é a base, a corrupção que destrói tudo. E aí vocês vão perceber que o Brasil, ele é muito grande. São 27 estados. E nós temos riquezas que não encontramos em lugar nenhum do mundo. Recentemente, eu recebi em Salvador um navio chinês. Foi a primeira vez que um navio oceanográfico chinês aportou em costas brasileiras. Eu recebi eles. Como? Eu faço parte da União de Cidades Capitais que falam língua portuguesa, UCLA. Até aqui, perto dos Estados Unidos, nos Açores, nas Ilhas dos Açores, tem uma cidade que fala língua portuguesa. 6 cidades, países africanos falam língua portuguesa, todo o Brasil. Então, a língua portuguesa atualmente tem sido a 5ª ou 4ª língua mais demandada do mundo. E a riqueza do Brasil atrai as atenções. Hoje, todo mundo, há muito tempo, sempre se quis se relacionar com o Brasil. Hoje, mais do que nunca, essa é uma grande realidade. Acontece que nós temos um grande problema, dificuldades. A primeira dificuldade nossa de relacionamento com outros países é a questão das nossas práticas legislativas. Exemplo,
Se um empresário americano ele quer investir numa empresa brasileira, ele tem que ter confiança, concordam? Se não existe confiança, ele pode até emprestar o dinheiro, mas ele vai emprestar com taxa de juros muito alta. Então, o Brasil, desde 2007, internacionalizou as suas práticas. O que é internacionalizar? As práticas de contabilidade que acontecem aqui, nos Estados Unidos, em Londres, na França, na China, nos principais países do mundo, o Brasil também está usando as mesmas práticas, tanto empresas públicas quanto empresas privadas. Isso ajuda muito. Então, uma empresa brasileira, pública ou privada, pode preparar os seus relatórios contábeis e esses relatórios vão estar em condições de ser comparados com outros relatórios de qualquer parte do mundo. Isso dá uma maior credibilidade. O que destrói o Brasil? Uma coisa chamada sobrepreço. Então, existiu, que eu estou acreditando que agora vai acabar, uma estratégia que as empresas utilizam para viabilizar uma série de questões que prejudicam, cobrando preços acima do valor do serviço, acima do custo. Que estuda engenharia da produção, você tem custo. Se você tem um custo, dentro desse custo, você pode adicionar, claro, tem que adicionar o lucro. Mas o sobrepreço é alguma coisa que extrapola a realidade e deixa o custo da produção numa indústria muito alta. Quando nós vamos para uma empresa pública presta serviço. Serviço a quem? Ao cidadão. Então, quando o preço do serviço que vai ser realizado, quer seja na área de infraestrutura, de saúde, de educação, qualquer serviço, ele fica muito alto, prejudica toda a população. Porque quem paga tudo somos nós mesmos através dos tributos. E a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. E aí o que nós vamos perceber? Que, nos últimos tempos, a taxa de desemprego tem aumentado muito. Mais um, professor, por favor. E que a educação, ela tem passado por várias etapas. Então, nós vamos perceber que, a cada etapa, ao invés de melhorarmos a educação, nós terminamos prejudicando. Vou dar um exemplo de Salvador, pessoal. De quando a educação pública infantil foi criada até hoje, nós só conseguimos disponibilizar 20 mil vagas. Só que precisa de 100. Eu estou dizendo para vocês que tem 80 mil crianças de 0 a 5 anos que não têm acesso à educação. Isso é muito grave. Célia, isso é só um problema de Salvador? Não, isso é um problema do Brasil. Ora, como é que uma mãe vai conseguir trabalhar e estudar se ela não tem onde deixar seu filho? Este é um problema. Lá em Salvador, o prefeito Assemineto tem feito a diferença. Nós estamos implementando uma política de trabalho dedicado e mudança em toda a estrutura, com valorização do professor, onde até o final do ano que vem vamos conseguir dobrar as vagas da educação infantil. Então, nós vamos de 20 mil para 40. Resolveu o problema? Ainda não. Mas, claro que, se continuarmos com essa forma de trabalho, nós vamos conseguir resolver e muito. O que nós temos? A família é a base de tudo. Eu coloquei eu aqui com alguns dos meus irmãos, meus filhos, aquele ali e aquele. Sem família, a gente não consegue nada. Só que nós vivemos numa estrutura de Brasil que não valoriza esses valores familiares. E isso termina prejudicando muito. Como é que uma pessoa vai acreditar que ela pode, se não tem a sua família, que é a primeira noção de ser, dizendo que aquela pessoa pode? Então, uma das coisas que nós precisamos mudar no Brasil, rediscutir, são os valores de família, de amizade. Os valores precisam rever, de respeito, de ética. Precisamos mudar essa forma. Essa coisa do jeitinho brasileiro, de que um precisa se dar bem, prejudicando vários outros, tem que acabar. Porque nós somos muito ricos. E eu não sou adepta à teoria socialista. Eu sou adepta à teoria nacionalista desenvolvimentista. Então, é o desenvolvimento em função das condições que cada um pode contribuir. Então, o que não pode haver é exploração, é roubo, é corrupção. Então, existe uma coisa, esses PPPs ali, significa parceria
público-privada e educação. Quem faz a gestão de uma cidade não tem recurso disponível. Então, nós precisamos fazer parcerias. Há um tempo atrás, quando eu vi esse nome parceria, eu já ficava preocupado. Tem a ver com alguma coisa que alguém vai se dar bem, alguém que se aproxima do ente público vai se dar bem porque fez uma parceria. Hoje não. Após uns estudos que eu tenho feito em vários países, recentemente estive em uma missão em Londres, depois participei de uma outra missão na África, recentemente eu vim de Macau, China, e percebo que as parcerias elas são importantes para o desenvolvimento de qualquer país. E o que nós vamos perceber? Que parceria sem educação não adianta. Lá em Salvador, por exemplo, nós precisamos construir um hospital municipal. E já temos um contrato, já temos uma legislação. Ou seja, lá no Brasil, em Salvador, tem um hospital que não foi construído pela minha gestão, foi o governo do estado, um hospital público que funciona de excelência tão bem quanto um hospital em Londres. Não vou falar hospital aqui nos Estados Unidos, porque eu não tenho esse modelo. Mas o melhor hospital de Londres, o que a rainha usa, que é o mesmo que o povão usa também, é muito igual a um hospital que tem lá em Salvador. Seria como isso, uma parceria público-privada. Um outro hospital atende uma quantidade muito menor de pessoas, com um custo muito maior. Esse hospital, com parceria, consegue desenvolver suas atividades com um custo muito menor, trazendo resultados fantásticos. Então, é um hospital público. Então, é possível, através de parcerias, nós conseguirmos bons desenvolvimentos. Nós precisamos também de um centro administrativo lá em Salvador. Como se não temos recursos? Com parceria é o caminho. Nós precisamos também de estacionamento. A mobilidade urbana é um problema mundial. Todo mundo sabe disso. No horário X, em determinadas áreas, você não consegue se locomover. Quer esteja em Paris, em Londres, aqui nos Estados Unidos, em alguns lugares. Então, é complicado. São Paulo é absurdo. Quando eu estudei na USP, se eu saísse 4h30 para ir até a minha residência, eu levava quase 3 horas de carro. Então, eu resolvia ficar na biblioteca. Foi até melhor para mim. Ficava na biblioteca de quando acabava a aula, de 4h30 até 9 horas, pronto. Já chegava em casa para dormir. Não tinha mais atividade para fazer no outro. Porque a gente tem que usar a estratégia. Ficar no carro, no engarrafamento, é que não dá certo. Nós temos um problema que tem que ser discutido e é difícil, porque o Brasil diz que não tem racismo. Existe uma falsa... É diferente dos Estados Unidos, que todo mundo sabe que existe racismo mesmo e que você encontra em qualquer lugar, abertamente, não gosto de preto mesmo, acabou. É diferente. Lá não, faz de conta que gosta, mas elimina as possibilidades de acesso. Então, é uma agenda permanente esse combate que nós temos que fazer ao racismo. Como é que nós queremos que o país se desenvolva se nós não motivamos toda a população? Porque, gente, nós somos o melhor povo do mundo. Nós acolhemos qualquer pessoa que não gosta de brasileiro. É difícil. Todo mundo gosta de brasileiro porque nós somos acolhedores. É a nossa forma de ser. Nós trabalhamos felizes. Só que nós temos um problema. As pesquisas dizem que nós temos baixa produtividade. Se você já tem uma dificuldade para chegar para trabalhar, é o trânsito, no sufoco, às vezes os problemas na família, de falta de alimentação, às vezes o pai e a mãe saem para trabalhar, não sabem o que vai acontecer com o filho, porque de manhã tem certeza que ele está na escola e de tarde ele está onde? Então precisamos de educação em tempo integral para todos os jovens. Um dos grandes problemas do Brasil está para os jovens de 16 a 28 anos. Políticas públicas para essa juventude de 16 a 28 anos. É uma necessidade. Não temos. E aí vocês vão ver, as pesquisas dizem, o extermínio da juventude brasileira. E essa juventude tem cor, ela é negra. São os jovens que estão sendo exterminados. Por quê? Eu vou contar um exemplo para vocês da minha casa, de dentro da Prefeitura de Salvador. Nós estamos fazendo um trabalho fantástico, com 84% de aprovação. Um funcionário de uma secretaria está controlando os recursos dos desabrigados da chuva. Teve uma chuva muito grande e algumas pessoas ficaram desabrigadas. O prefeito se dedicou, correu, fez parcerias, buscou recursos internos para poder conseguir ajudar essas pessoas. Porque imagine, de repente você não tem casa, muitos perderam mãe, muitos perderam irmãos.
Um funcionário pegou quase 5 milhões e distribuiu entre 8 estudantes de medicina da Universidade Federal da Bahia. Só jogar do Google que vai estar lá. Gente, quem são os estudantes de medicina de qualquer lugar do Brasil, em geral? São os melhores, são estudantes das melhores famílias. Até pelas cotas, é difícil entrar na faculdade de medicina. Então, como é que um jovem que vai ser médico, uma pessoa que vai ter que ter dedicação pela vida do outro, se envolve numa corrupção dessa porque tem alguém que tem acesso a uma dotação orçamentária e diz, me dê sua conta que eu vou transferir, eu não sei como é que eles fazem o negócio lá, e aceita isso. Cadê os valores de família? Claro, o prefeito, como ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, fez a denúncia ao Ministério Público e tudo está sendo apurado. Mas eu faço uma reflexão. Eu cheguei num bairro, vi um jovem chorando, eu estava com o governador e o prefeito. E eu disse, qual é o seu caso? Quantos anos você tem? Ele disse, eu tenho 19 anos. E por que você está assim? Ele disse, professora, olha para aquela lama ali. Eu disse, que foi? Minha mãe está ali, minha avó está ali, meu irmão está ali, eu perdi tudo. E a gente, não, calma, mas nós vamos ajudar, tal. E essa menina aí do lado, grávida, do lado dele, é minha irmã. Não, mas calma, nós vamos alugar casas, nós vamos tentar ajudar. Imagine vocês, se no primeiro dia essa ajuda não chegou, se no segundo dia essa ajuda não chegou, se no terceiro dia não chegou, se você passar com o sapato, ele vai tirar seu, porque ele não tem nada, ele já perdeu tudo. E dizem que no estado primitivo, que é aquele homem que não tem nada, só quem abre mão de alguma coisa para outro são as mães. A mãe deixa de comer para dar para o filho, mas ninguém. No estado primitivo, gente, já era. Aí vai passando uma estudante de medicina num bairro de Salvador, e de repente um jovem vai assaltar ela, ela reage, ele atira nela e rouba. Quem matou essa jovem estudante de medicina? Foi o jovem? Ou foi o sistema? São reflexões que nós temos que fazer. O problema da educação, ele é crucial para mudarmos a realidade brasileira. Educação pública para todos tem que ser uma realidade, por favor. E lá em Salvador nós estamos fazendo isso. O governo brasileiro, no nível nacional, tem feito algumas iniciativas muito importantes. Lá nós temos o ProUni, que ajuda pessoas que não têm recursos para estudar. Nós temos o FIES, que também ajuda bastante. No atual momento do governo federal, estão reduzindo esses recursos. E temos o programa de cotas. Eu não tive cotas. Eu fiz tudo sempre sem nunca ter cotas. Porém, eu precisei. Houve uma época que eu tinha condição e eu não entrei. Então, as cotas elas são importantes pelo menos num determinado momento, até que todo mundo tenha igualdade. Se nós começarmos a colocar os meninos desde pequeno a terem uma educação todo mundo igual, lá em Salvador, quem tem dinheiro, a criança, a partir de 2 anos, já faz uma educação bilíngue. É justo, a maioria, 80%, sequer tem acesso à educação, mas tem um grupo. Claro que você vai ter uma sociedade diferenciada. Esses jovens vão para onde? Vão ficar nessa mesma sociedade? É complicado. Temos que mudar. Fizemos uma aliança global de porque, pessoal, o mundo internacionalizou. Todo mundo precisa de todo mundo. As trocas são fundamentais. Eu sou a primeira vice-prefeita negra da cidade de Salvador. Salvador é a primeira capital do Brasil. Então, para a população, eu sou professora universitária, eu estava em casa quando um grupo do movimento social me chamou para a política. E eu disse, eu vou sem cesta básica, sem saco de cimento, sem dentadura, eu vou porque sou a professora séria. Depois fui candidata a deputada, fiquei suplente de vereadora, depois fui candidata a deputada federal e por último o prefeito Assemineto me convidou para nós fazermos esse trabalho que nós estamos fazendo e graças a Deus com a aceitação da população. É um governo de trabalho. E eu tenho sido demandada pelos países da África, pela China, só ainda não aconteceu da Índia, nunca recebi nenhum convite. Mas da Europa, todo mundo querendo se relacionar com o Brasil, com a cidade de Salvador, por conta da nossa forma de gestão. Nós fizemos uma aliança global, uma reunião na sede de Nova York.
uma aliança global de prefeitos e líderes africanos e afrodescendentes. Então tem pessoas daqui, dos Estados Unidos, tem de toda a África, Brasil, América. Esse aqui é o presidente da Fundação Ford, aquela dali também é americana, aqui é Colômbia, Gana. Richard Gere é um ator americano, o pessoal da cultura também está envolvido nessas mudanças. Isso aí é da sede da ONU. Pode ir passando, professor, que eu não sei quantas fotos tem aí. Mas são outras reuniões que nós temos feito por todo o mundo. Eu tenho sido muito demandada para viajar para o mundo, falar do Brasil, dizer que apesar de toda a onda de corrupção, nós somos o melhor país do mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu conheço todos os continentes, já tive a oportunidade de estar, de morar em vários lugares, e eu não tenho dúvida nenhuma. O melhor lugar do mundo é o Brasil, especificamente Salvador. Todo mundo junto aí, mais uma, professor. Agora, tem uma lei federal de 2003 que ela é obrigada a ser implantada em todo o Brasil, em todas as classes. Ainda não conseguimos, ela existe, é como se fosse uma lei que está no papel, mas ela vai mudar completamente. Porque essa lei, ela obriga o ensino da cultura africana e afrodescendente. E o fato da força da Igreja Católica e da Igreja Protestante, que para o seu crescimento termina dizendo que tudo que é da cultura africana não presta, termina prejudicando. Então, os professores precisam entender que cultura é uma coisa, religião é outra. Precisamos conseguir ensinar, olha, gente, a cultura são as bases de um povo. Tem a religião, mas a religião é uma escolha pessoal. E esse foi um dos pontos que ajudou para que eu fizesse essa aliança com o prefeito Assemineto. O povo do movimento social ficou muito triste quando eu fiz a aliança com o prefeito. Mas eu disse, prefeito, se é para construir políticas de desenvolvimento sustentável e meio ambiente, porque eu sou ambientalista, eu já nasci assim, já que eu venho de bases e religiões de matrizes africanas, se for para o respeito a todas as formas de diversidade sexual, cultural, religiosa, tem que respeitar o ser humano porque ele é ser humano. Se for para implementar as políticas de promoção da igualdade, se for para implementar práticas de governança corporativa, transparência, prestação de contas, controle, contabilidade, eu participo de qualquer projeto. Agora, sem educação, nós não vamos para lugar nenhum. E essa é a diferença que nós estamos fazendo em Salvador e que precisamos para todo o Brasil e já temos essa legislação. Agora, pessoal, o intercâmbio, ele é fundamental. Por quê? Porque os jovens são o futuro de qualquer país. Esses jovens que vocês estão vendo aqui, ó, são estudantes africanos que foram para Salvador, 42 jovens, aprender português, para depois fazerem a seleção, estudarem nas universidades brasileiras. 2 estudantes de Atlanta, um está bem aqui atrás, a outra quase não dá para ver, essa aqui. Eles são de Atlanta, daqui, do estado, aqui pertinho. Eles foram lá fazer uma entrevista comigo no mesmo dia que esses jovens estavam lá, que almoçaram comigo lá no gabinete. Era o último dia do curso que eles tomaram. E os estudantes de Atlanta disseram, professora, qual é a ideia? A ideia é ajudar a partir do intercâmbio. Então, eu vim para aqui, estou conversando com o professor Jade, estou conversando com o professor Geraldo, estou conversando com o nosso professor Hugo, para intercâmbio. Muitos têm oportunidades, porém, as necessidades são muito maiores. E o intercâmbio melhora o currículo, é o futuro do país. O crescimento, o network, empodera, mudança e troca cultural, os modelos, enfim, para o povo africano principalmente, para os brancos não, todo mundo sabe que é importante, porque tem dinheiro, mas para o povo que não tem oportunidade é tudo muito complicado. Por favor, professor. Enfim, a corrupção no Brasil afeta e muito a vida da população. Está faltando alguma coisa ali, mas tudo bem. Está faltando, afeta e muito. Mais um toque, professor. Reduzir ou finalizar a corrupção. O certo seria acabar. Só que eu descobri que tem corrupção em todas as partes do mundo. Então, se eu ficar definindo a tese de acabar, eu posso não chegar muito longe. Mas se nós conseguirmos reduzir, já vai ser muita coisa, porque ela acaba. Agora, tem uma coisa que prejudica muito, que são as taxas de juros.
Não dá para quem tem recursos no mundo, eu estou falando dos Estados Unidos, ter a necessidade de investir cobrando taxas de juros absurdas. Nós precisamos conversar num diálogo de que uma relação comercial, financeira, tem que ser uma relação de troca. Então, nós temos as matérias-primas, nós temos boas pessoas, nós temos empreendedores, o povo brasileiro é empreendedor nato. Agora, se nós não temos recursos, quem vai emprestar? Tem que emprestar recursos com a taxa de juros que possibilite que nós consigamos pagar dentro de uma condição que não nos onere. Hoje, um dos grandes problemas do Brasil tem sido a taxa de juros. Então, é reduzindo a corrupção de um lado e conseguindo propor a quem tem dinheiro e quer investir no Brasil, todo mundo quer investir, mas reduz a taxa de juros. A política brasileira interna tem sido uma política de aumento da taxa de juros. A política brasileira atual tem sido uma política de aumento da carga tributária. Aí fica complicado. Claro que nós vamos ter menor investimento na infraestrutura, menor investimento na saúde, principalmente menor investimento na educação. Enfim, esse é o prefeito Assemineto, que não conhece. É um jovem de 36 anos, que está fazendo a diferença, desenvolve um trabalho fantástico lá na cidade, altamente dedicado. Ele representa a hegemonia política, porque ele vem de uma família que sempre esteve no poder, mas ele foi candidato uma vez e não ganhou a eleição. Dessa vez, conseguimos ganhar a eleição. Estamos com 84% da aprovação. Estamos mostrando para a população soteropolitana, Salvador, que política é coisa séria. Temos bons técnicos trabalhando e a nossa ideia é desenvolver atividades que mudem o cenário da política local com impacto nacional. E é claro que esse impacto nacional gera também um impacto global. Estamos hoje considerados a melhor gestão pública da América. Então, isso é muito sério. Quase todos os prefeitos das principais cidades do Brasil têm me demandado para ir fazer palestras e falar sobre o nosso modelo de gestão. E o nosso modelo de gestão é o modelo da transparência. É o modelo do trabalho, do diálogo com o povo, identificando quais são os problemas, sem corrupção. Começamos em 2013, vamos até o final do ano que vem. Enfim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.